O primeiro-ministro da Letónia, Andris Kulbergs, disse ao programa Europe Today da Euronews que a Rússia e a Bielorrússia estão a intensificar as ações de guerra híbrida contra o Estado Báltico. Isto numa altura em que, segundo afirmou, Vladimir Putin procura desviar a atenção das perdas sofridas no campo de batalha na Ucrânia. Minsk tem vindo nos últimos tempos a atrair migrantes do Médio Oriente e de África e a transportá-los de autocarro até à fronteira com a Polónia e os Estados Bálticos. We're being tested, not just us. This moment it is us. It is any given moment it is our neighbors, Lithuania, Estonia, Finland or Poland. Any of us are tested. This is a hybrid threat. This is a war threat. That's what Russia does. A Letónia registrou 111 tentativas de passagem ilegal provenientes da Bielorrússia num único dia, na semana passada. Na Lituânia existiram 2 casos. Para Kulbergs, a explicação por trás desta ofensiva híbrida é simples. Because he's losing in Ukraine. Simple. He needs to take attention somewhere else and have this action. Os ativistas responsáveis pela campanha de extrema-direita Save Europe Act vão levar a Comissão Europeia a tribunal depois de Bruxelas ter recusado registar uma petição que defendia a suspensão dos canais legais de migração e a remigração de cidadãos de países terceiros em situação regular considerados não integrados. A Comissão Europeia rejeitou a iniciativa na quinta-feira, justificando que a proposta representava uma forma de discriminação com base na raça e na origem étnica e que era por isso manifestamente contrário aos valores da União Europeia. O ativista austríaco Martin Sellner, líder do movimento, disse à Euronews que a equipa jurídica da campanha está preparada para avançar com uma ação judicial já na próxima segunda-feira. A petição defendia a suspensão temporária dos canais de imigração não ocidentais, incluindo vistos de estudo e processos de reagrupamento familiar, e o regresso de cidadãos não europeus com a residência legal, considerados um fardo cultural ou financeiro grave. A campanha conta com o apoio de várias figuras nacionalistas, entre elas Viktor Orbán, da Hungria, Santiago Abascal, de Espanha, George Simeone, da Roménia e Roberto Vanacci, de Itália. A rejeição da iniciativa foi saudada pela eurodeputada dos Verdes, Cristina Guarda, que classificou a petição como propaganda de ódio promovida pela extrema-direita. Os governos da União Europeia aprovaram a prorrogação de um regime temporário que permite às plataformas de mensagens detectarem de forma voluntária conteúdos suspeitos de abuso sexual de menores. O regulamento mantém, no entanto, uma exceção para os serviços com encriptação de ponta a ponta, como o WhatsApp e o Signal, que ficam excluídos destas verificações. A decisão foi confirmada esta quinta-feira, depois dos embaixadores dos Estados-membros terem dado luz verde ao texto na véspera. 25 países votaram a favor, um contra e outro optou pela abstenção. O diploma confirma a posição aprovada pelo Parlamento Europeu no início do mês e prolonga uma derrogação às regras comunitárias sobre a privacidade das comunicações eletrónicas com o objetivo de combater a circulação de conteúdos ilegais. A medida continua, porém, a gerar polémica. Os eurodeputados céticos defendem que a proteção das crianças não deve ser feita à custa da privacidade dos cidadãos da União Europeia nem através da violação do direito a comunicações secretas. A disparidade salarial entre géneros, ou seja, a diferença nos rendimentos médios entre homens e mulheres que trabalham na União Europeia, é real e tem um custo elevado. É que, de acordo com o Eurostat, os rendimentos brutos por hora das mulheres são em média 11,1% inferiores aos dos homens. Por cada 100 euros que um homem ganha no bloco europeu, uma mulher ganha perto de 89 euros. E segundo estimativas da Confederação Europeia dos Sindicatos, as mulheres recebem em média ao longo de um ano quase 3.900 euros a menos do que os homens na União. Isto significa que os 92 milhões e meio de mulheres que trabalham no bloco europeu estão coletivamente a perder mais de 358 mil milhões de euros anuais. O Luxemburgo é o único Estado-membro onde as mulheres recebem mais do que os homens. E para dar resposta a esta questão, a União adotou a diretiva relativa à transparência salarial, que já deveria ter entrado em vigor,
mas a maioria dos Estados-membros não cumpriu o prazo. O Banco Central Europeu manteve as taxas de juros inalteradas na quinta-feira, optando por aguardar para perceber se o choque energético resultante do conflito no Médio Oriente terá impacto na inflação da zona euro. A taxa de facilidade permanente de depósito mantém-se nos 2,25%. Uncertainty remains high and the full inflationary impact of the energy shock has yet to play out. We are therefore closely monitoring the intensity and duration of the shock, as well as its indirect and second-round effects. We are committed to setting monetary policy to ensure that inflation stabilises at our 2% target in the medium term. With today's decision, we remain well positioned to navigate the uncertainty caused by the conflict. A decisão surge na sequência da confirmação na semana passada de que a inflação na zona euro abrandou para 2,8% em junho, face aos 3,2% registados em maio. Foi o primeiro recuo deste ano. Este anúncio surge apenas 6 semanas depois de o Banco Central Europeu ter aumentado as taxas pela primeira vez em quase 3 anos. Os terremotos de 24 de junho na Venezuela poderão ter provocado cerca de 17,2 mil milhões de euros em danos físicos diretos, segundo estimativas do Grupo do Banco Mundial. De acordo com uma estimativa global rápida de danos, 47% das perdas afetaram edifícios residenciais, 27% infraestruturas e os restantes 26% estruturas não residenciais. Os estados de La Guaira e o Distrito Capital foram os mais atingidos, concentrando cerca de metade de todas as perdas diretas. O Banco Mundial alerta que, sem financiamento prioritário, a reconstrução poderá demorar mais de 10 anos, uma vez que será provavelmente necessário desviar recursos de outros projetos considerados críticos. A metodologia GRADE recorreu a imagens de satélite, modelação de risco de catástrofes e relatórios das comunidades para avaliar de forma rápida o valor do estoque de capital. Além dos danos materiais, a avaliação destaca que a vulnerabilidade dos agregados familiares deve ser uma prioridade durante a recuperação. Os 7 estados mais afetados concentram 11,5 milhões de habitantes, o equivalente a 40% da população da Venezuela. Entre os grupos mais vulneráveis estão os grupos familiares, chefiados por mulheres, as famílias monoparentais e os idosos. O relatório conclui também que a reposição de serviços essenciais como o abastecimento de água e eletricidade será fundamental para evitar que se agravem as desigualdades sociais já existentes. As crianças vagueiam por um campo de milho perto da fronteira com a Roménia sob o olhar tranquilo dos pais. Os jovens aventureiros não estão perdidos, estão a explorar o maior labirinto de milho da Europa Central. Este ano os organizadores esculpiram personagens de contos de fadas, um castelo e um unicórnio num milharal de 4,5 hectares em Kisombor. Kezdésnek, mikor a kukorica ilyen 7-8 levéllel rendelkezik, akkor vágjuk ki, tehát hogy egész pici, és viszonylag átlátható, és igazából akkor kezdjük el a vágást, és ezt 3-4-5-6 napra változó időjárástól függően, hogy mennyire tudunk haladni vele. As crianças recebem um mapa para se orientarem, mas o desafio continua a ser difícil. Com 2,5 km de extensão, o labirinto está repleto de becos sem saída, o que torna fácil perder a orientação. Nekem az tetszett a legjobban, hogy néha eltévedtünk, de néha sikerült, az kijöttünk a bejáraton, de az nem baj. O labirinto foi criado há 18 anos na localidade vizinha de Cucutín por voluntários da Associação de Património Local Kismar e Hortência, com o objetivo de atrair visitantes a uma zona afetada pelo despovoamento. Desde então têm vindo entre 2 a 3 mil pessoas todos os anos para experimentar jogos tradicionais de destreza folclórica e para se perderem entre o milho. A célunk a honismereti körnek ezzel az volt, hogy mindenképpen Kisombort ismertessük meg Magyarországon, meg ha lehet, egész Európában, vagy bárhol, aki szereti az ilyen szabaduló szobákat. O labirinto de milho estará aberto aos visitantes até 22 de agosto. A candidatura do Monte Olimpo para ser incluído na lista do Património Mundial da Unesco enquanto local de elevado valor natural e cultural encontra-se na sua fase final.
Mas os avaliadores internacionais estão a pedir à Grécia informações adicionais antes de tomarem uma decisão final. É necessária uma documentação mais sólida, tanto sobre a singularidade do ambiente natural, como sobre a dimensão cultural da região. Είναι ο τόπος που μεγαλώσαμε, είναι ο τόπος που βλέπουμε κάθε μέρα, αλλά παράλληλα είναι και ένας τόπος ο οποίος κουβαλάει επάνω του μύθο, ιστορία, βιοποικιλότητα, εξαιρετική ομορφιά και πάρα πολύ μεγάλο πολιτιστικό φορτίο. Ao mesmo tempo, apela-se a uma documentação mais aprofundada sobre o seu valor cultural. Propõe-se que se considere a inclusão do sítio arqueológico de Dione na candidatura para que a ligação histórica e religiosa entre o Monte Olimpo e a Antiguidade possa ser mais clara. Εφόσον λοιπόν η έκβαση είναι θετική και ο Όλυμπος ενταχθεί ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, είναι φανερό ότι πρόκειται για κάτι πολύ μεγάλο που υπερβαίνει όχι μόνο τα τοπικά όρια αλλά τα εθνικά όρια. Είναι κάτι που αφορά ολόκληρο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα δώσει ασφαλώς πολύ περισσότερη όθηση. Βάζω όμως και την παράμετρο ότι βάζει και κάποιες περισσότερες υποχρεώσεις από τη δικιά μας τη μεριά να προστατεύσουμε αυτό το περιβάλλον. Para além da sua paisagem natural única, o Monte Olimpo tem sido ao longo de séculos um marco da cultura e da mitologia gregas. A sua inclusão na lista da UNESCO constituiria um reconhecimento internacional significativo, bem como um compromisso adicional com a preservação da sua riqueza natural e cultural. O caso será analisado na sessão deste ano do Comitê do Património Mundial da UNESCO, que se realiza em Seul de 19 a 29 de julho.